Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, mais uma aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação e debate para você, não é? Juntos de segunda a sexta, neste horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição da discussão política e do debate sempre democrático dos temas, dos assuntos que formam a pauta aqui da cidade, né? E dos temas de interesse nacional também, né? Passamos um ano e meio durante o segundo mandato que foi interrompido, né, por impeachment da ex-presidente Dilma, porque ela tentou, durante esse período todo, se defender e evitar, né, ser apiada, né, do cargo como foi. Assumiu Michel Temer, né, que diz que não, nega peremptoriamente, mas pilotou, né, o impeachment da Dilma. Também ficou, depois de um certo período, durante praticamente um ano e meio também, né, se defendendo de um possível impeachment. Aliás, teve que enfrentar, né, o Congresso ou adoçar o Congresso, o Centrão, né, durante dois períodos, duas oportunidades, né, porque era iminente a possibilidade do presidente da Câmara, na época, aceitar, né, um pedido de impeachment, colocar em votação, enfim, né. E agora estamos de novo na mesma situação, né. As ruas continuam falando, apesar do vermelho em excesso, né, que eu já declarei aqui uma outra oportunidade. Acho que o vermelho em excesso inibe a presença daqueles, né, que estão hoje contra Bolsonaro, não querem mais Bolsonaro, até são a favor do impeachment de Bolsonaro, mas não querem aproximação com os partidos de esquerda, né, como o PT, o PCdoB, o PCO, né, cujos seus militantes, né, acabaram proporcionando uma baixaria completa, né, agredindo os militantes do PSDB, algo que quebra completamente o clima, não é? Porque agora nós estamos acompanhando, vamos continuar acompanhando a luta do Bolsonaro para não sofrer o processo de impeachment. Aliás, a luta não é de agora, né? Desde que ele começou a fazer os acordos sinistros com os partidos do chamado Centrão, né? Ele está aí lutando desesperadamente para que o presidente da Câmara, antes o Maia, né? Rodrigo Maia, agora o Arthur Lira, não puxam desses 150, sei lá quantos são já, 160 pedidos, né? Leia e aí comece a formar as comissões e ponha o impeachment em votação. Enfim, o Brasil continua na mesma, né? Lamentavelmente, né? Um ano e meio jogado fora da Dilma, fora os 4 anos terríveis, né? Horríveis do governo dela anterior, um ano e meio do Temer jogado fora e agora um ano e meio, 2 anos jogados fora, né? Do governo que aí está também, porque o presidente está única e exclusivamente preocupado em não cair ou não ser apiado do cargo. E vamos nós, né? Com o supermercado lá nas alturas, né? Com a carne no céu, né? Com a feira caríssima, o combustível não sei quanto, a energia elétrica disparando, enfim, né? O Brasil que a gente não queria. De segunda a sexta, 00:30, aqui pela Santa Cecília TV, você acompanha, confere também a nossa reprise, né? Aqui, de repente, você não conseguiu acompanhar o nosso ao vivo, que termina às 14h30, hoje com a participação sempre importante do deputado estadual Caio França, do PSB, né, que participa conosco nesta edição. Prazer recebê-lo, deputado. Prazer é meu, Boturão, de poder retornar aqui, falar um pouco a respeito do nosso trabalho na Assembleia e também comentar assuntos gerais sobre a política brasileira, tão conturbada nesse período que nós estamos vivendo. Prazer estar aqui com vocês. Prazer em receber o Caio. Fernando Chagas, né, nosso cientista político, especialista em finanças públicas, né, mais uma vez conosco nesta segunda-feira. Prazer também tê-lo a bordo, Chagas. Tudo bem, um abraço a todos. Olá, pessoal. Em especial esse abraço para o telespectador e para os internautas também. Rapidinho, aqui nós muitas vezes, deputados, somos criticados por criticar o governo federal. Mas até quando o Paulo Guedes, de novo, até quando o Paulo Guedes acerta, ele erra. É indubitavelmente que nós temos que ter a correção monetária da tabela do imposto de renda. Há cerca de 10 anos, se não me falha a memória, não temos correção de imposto de renda. Isso significa que tem um aumento. E também tem que tributar os dividendos. É correto tributar os dividendos, mas como eu digo, até quando ele acerta, ele erra. Ele vai corrigir a tabela do imposto de renda. Por outro lado, ele vai tirar o desconto padrão de quem apresenta a declaração de imposto de renda no formulário simplificado, que pega quem ganha de 30 mil até 80 mil.
vai ter um aumento na carga tributária da classe média. Por outro lado, tem que tributar os dividendos. É lógico que tem que tributar os dividendos. O mundo inteiro tributa os dividendos. Só que ele botou uma alíquota de 20%, quando a alíquota do mercado financeiro é de 15%. Logicamente, as pessoas, os investidores, eles vão deixar de investir, porque a alíquota fica muito alta, 20%. Eles vão, em vez de investimento no dia a dia, no trabalho, no desenvolvimento, o que os grandes empresários vão fazer? Vão aplicar seus recursos no mercado financeiro, que a tributação é 15%. Estão dizendo que ele fez isso como uma estratégia. Quando eu digo ele, o Paulo Guedes fez isso uma estratégia para resgatar a CPMF. Tá certo, nós não vamos tributar nem a declaração simplificada da pessoa física e nem vamos tributar em 20% os dividendos, mas nós vamos criar a CPMF. A CPMF não passa. Se uma coisa que não passa no Brasil neste momento, é a CPMF. Então, eu repito, até quando ele acerta, ele erra. Tem que tributar? Tributa 10% dos dividendos e não 20%. E tem que diminuir a carga tributária da pessoa física, tem que diminuir a carga tributária da pessoa física e não aumentar como ele está fazendo, que vai pegar justamente a classe média. No momento em que a classe média está endividada, e o empresariado, quando não está quebrado, também está endividado. Mas não tem problema, né? Paulo Guedes, ele dá R$170 aí para a pessoa que não tem condição nenhuma viver, né? Aquela fortuna. R$170, qualquer um vive bem, passa bem o mês, né, ministro? Sinistro, Paulo Guedes. Ou R$200 para uma família, R$250, né? 350 se for uma mãe de família com seus filhos. Ou então pega os restos, né, como ele falou, né, na outra semana. Pega os restos aí dos restaurantes, das sobras da classe média e dá para os pobres comerem, né? É uma vergonha um presidente da República manter como ministro da Economia, o principal ministro, né? Deveria ser o principal ministro, né? Um homem como esse. Marcos Santana na ponta, conferindo as informações que vão chegando e a sua participação sempre muito importante conosco. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. Edgar Butrão se destacou inicialmente que a situação de Jair Bolsonaro é cada vez mais complicada e nunca é tão ruim que não possa piorar para Bolsonaro. E o jornal Folha de São Paulo publica uma reportagem hoje, assinada pela jornalista Juliana Dalpiva. Ela teve acesso a gravações anexas à investigação daquele esquema da rachadinha, aquele esquema de divisão, apropriação dos salários dos servidores municipais por parte da família Bolsonaro, Jair 01, 02, 03. E uma das gravações é da fisiculturista Andréa Siqueira Vale, que ela é irmã, ex-cunhada de Jair Bolsonaro, é irmã da ex-mulher de Jair Bolsonaro, funcionária fantasma, fisiculturista e funcionária fantasma, e ela, nessas gravações, ela dá a fita, vamos dizer assim, ela confessa completamente um esquema, dizendo que ela era funcionária fantasma, era registrada, mas não ia trabalhar, parte dos R$7.000 que ela receberia, ela devolvia R$5.500, e o irmão dela também estava no esquema, e ele quis dar uma bicicleta em Jair Bolsonaro, e em vez de devolver o que era combinado, devolvia bem menos do que combinado para Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro demitiu porque ele roeu a corda do esquema. Um mau funcionário. Um mau parente, na verdade. Né? E essas gravações vieram à tona agora, a reportagem divulgada justamente agora, porque foi nesse momento que a jornalista teve acesso a essas gravaçõões. E vamos lembrar que uma reportagem, na verdade um artigo, uma pesquisa do jornalista Reinaldo Azevedo, em 2018, portanto antes da eleição, ele fez as contas, ele somou todos os salários que Jair Bolsonaro e os filhos receberam ao longo de toda a vida política, tudo. E ainda assim, mesmo que eles não gastassem R$1 para comprar uma água na esquina ali, ele não seria suficiente para ter todo o patrimônio que eles têm, apartamentos, carros, mansões e assim por diante. Quer dizer, alguma coisa muito errada aí está no sistema de amealhação de patrimônio da família Bolsonaro. Mais um problema que Jair Bolsonaro tem que se acostumar. Que não foi, o patrimônio não foi aí conquistado, né? Só com rachadinha, né? Mas não dá, né?
Eu acho muito difícil você, mesmo tendo 4 gabinetes, não dá para você... outras situações aí, a família, outros negócios aí, né? Se espúrios ou não, né? Se limpos ou sujos, a gente não sabe, né? Nesse momento. Mas levaram a família a adquirir o patrimônio que tem. Aí o Flávio, o senador, né? Flávio Bolsominion, né? Bolsonarozinho, né? Comprar uma casa por 6 milhões de reais, né? Uma casa que vale pelo menos, né? 12 milhões, né? 13 milhões, né? No mínimo, claro que vale. A área nobre de Brasília, não sei se ela é, mas se não for o metro quadrado mais caro do Brasil, né? Naquela região onde ele comprou, né? Está ali entre os 2 ou 3. Né? A fábrica de chocolate garante. Fábrica de chocolate garantiu, né, Charles? É verdade. Diga lá, Santana, para fechar quero aí. Convidar quem nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontosdevista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontosdevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv, ou então no YouTube, youtube.com/santaportal. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, na nossa página, no Facebook e também no YouTube. Você que nos acompanha na reprise, é 00:30, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise, é 00:30. O programa ao vivo acaba às 14h30 até a reprise. Coisas inacreditáveis, né? E até críveis, né? Como essa, né, que a gente viu aí das gravações, né? Mas como ex-parente gosta de complicar a vida, não? Pois é. Governante, tem que ficar sempre atento. Acho que o Caio não lembra da Nicéia Pita. A gente falou nos bastidores, mas... Uma bomba relógio, né? Não lembro. Na vida do Pita e do Maluf, né? O Caio não era nascido ainda. Já era nascido, não era nascido. O Pita foi eleito em 96, pô. Você nasceu em? Eu sou de 88. 88, já tinha 8 anos de idade, enfim, né? Já estava se antenando com a política, né? O pai já era prefeito? Não, ia ser. Era, 88? Né? Não. Meu pai foi prefeito primeiro em 96. Não, 96. Se elegeu em 96, tá certo. Beto Mansur aqui, o Márcio em São Vicente. Nós tivemos manifestações aí espalhadas pelo Brasil inteiro, né, Caio? Nesse sábado. E o que chamou muita atenção, eu repito aqui, eu já falei desde a primeira manifestação, estou falando isso. O excesso de vermelho, né, na Paulista, que inibe, né, uma série de pessoas, um grupo gigantesco, né, de eleitores brasileiros, né, de ir para as ruas, né, por conta dessa coisa. O cara não é contra o Bolsonaro, mas não quer o Lula de volta. Né? E essa situação lamentável aí, do envolvimento das agressões de militantes do PCO, né, contra os militantes do PSDB. Né? Eu não sei se esse pessoal que é o monopólio das ruas, ou o monopólio do impeachment, enfim. Eu, se fosse o Bolsonaro, ficaria aterrorizado de ver bandeiras do PSDB contra ele nas ruas também, se juntando às bandeiras de PCO, de PT, de PCdoB, enfim, né? Mas ruim isso, né? Pois é, e aí fica muita militância, né, Boturão? Muita militância e pouco povo, assim, de verdade, né, em boa parte. Então, você tem razão no que você fala, não tenha dúvida que o impeachment é um processo que ele é muito politizado e a politização dele vem das ruas, né, da pressão popular. Mas, de fato, a gente percebe muitos movimentos organizados que têm a sua importância, mas que não podem ser o principal nesse processo todo. Né? Então, enquanto você não conseguir ainda chegar nas pessoas que não têm ligação política ou que não estão filiadas a algum partido, a algum sindicato, eu acho pouco provável que o impeachment avance. Até porque o Bolsonaro, como você já fez a abertura aqui, ele fez abriu muitas possibilidades para que um grupo principal que comanda hoje o Congresso Nacional pudesse ter os seus principais cargos, liberações e tal. Então, orçamento. O Centrão está prestigiado no governo Bolsonaro, por isso eu hoje acho pouco provável que o impeachment possa avançar, especialmente porque depende da presidência da Câmara. Né? E o presidente Arthur Lira hoje está muito alinhado com o governo Bolsonaro. E aí, para que isso possa se desfigurar, como a gente já falou aqui, volto a falar, é claro que é pressão popular, mas a pressão popular ela precisa ter legitimidade, né? Para não ficar uma coisa pontualmente de sindicato, de centrais sindicais, que eu volto a falar aqui, eles têm a sua importância, porque também mobilizam, não tem como, mas claro. Não podem ser os protagonistas de todo o processo. E o monopólio. Bem colocado, né? Exatamente. Acho que esse é o principal. E até porque, deputado, se nós nos lembrarmos,
Em 1989, quando o Collor foi eleito, depois em 92, teve os caras pintadas, verde e amarelo. Antes disso, tivemos direta já, verde e amarelo. De repente, o verde e amarelo foi tomada pela direita e pela extrema-direita. Então, está na hora do brasileiro comum recuperar o verde e amarelo. O verde e amarelo é nosso. É. Não é da direita, da esquerda, não é de ninguém. Não. É resgatar. Achei bem legal as pessoas que foram, e muitos de verde e amarelo mesmo, tentando fazer esse resgate, mas de fato há ainda uma forte politização. A né, extrema-direita... Não é militarização, né? Muita militância, na verdade, o que acaba afastando um pouco o cidadão comum, enfim, de poder fazer o seu protesto. Olha, mas acho que é válido. Umas imagens aí, né? É o início, né, de um processo. Mas, deputado, acho que tem uma ponderação que a gente tem que fazer nesses protestos. Olha a CUT lá. Evidentemente, muitos partidos políticos, muitas centrais sindicais ligadas à esquerda querem se apropriar da paternidade do movimento, né? Sendo que tem pessoas físicas, vamos dizer assim, pessoas avulsas que estão ali contra o Bolsonaro. Mas eu acho que tem que ficar atento aí a duas coisas. Primeiro, a representatividade do PSOL, que na verdade são baderneiros, são extremistas, né? É outra face do bolsonarismo, que o pessoal violento, agressivo, são os stalinistas aí que esqueceram de deitar dentro do caixão. E são extremados, são violentos e são muito pouco representativos. Se você pegar o resultado das eleições anteriores, quantos votos para deputado federal, deputado estadual, o PSOL teve? 200? 150? Talvez nem isso. Então, na verdade, eles são baderneiros que não representam o espírito da manifestação. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, tem gente com pena das vidraças aí, né? Então vamos lembrar das vidraças que não foram quebradas na manifestação. E se você reparar nas imagens, os baderneiros, os vândalos que quebraram as vidraças, tem muita cara aí. Eu não sabia que militante do PSOL era bombado aí a base de whey protein. Tinha muito mais cara de bolsonarista, desses pessoal mais miliciano do que infiltrados? Infiltrados. Então, na verdade... isso a gente não pode provar, né? Lamentavelmente. Mas, pelas imagens você percebe, Buturão, que o tipo físico, o comportamento aí não tem muito a ver com o pessoal ligado à esquerda, nem nada não. Parece muito mais essa questão de pessoas infiltradas para quê? Para acabar deslegitimando o espírito do movimento. Eu acho que deslegitimar, né, é o que realmente talvez tenham tentado fazer essas pessoas. Mas aí precisa uma investigação, não dá para a gente afirmar, né? A gente apenas pode concluir isso. O pedido de impeachment que eu vi, esse último aí, que eles conseguiram reunir, desde o Novo, Partido Novo, os movimentos MBL, bem à direita mesmo, liberais, ali na Câmara você percebe que, né, há um respeito, pelo menos naquele momento parecia que tinha respeito entre todos, mas aí quando vai para a rua, infelizmente você não consegue organizar, ainda mais quando envolve tanta gente. Deputado, o senhor que conhece bem, tem experiência, foi mais um ato político. O impeachment é um ato político. E eu não vejo hoje, deputado, possibilidades, principalmente pela questão orçamentária. Os deputados do centro nunca tiveram tanto acesso ao orçamento e hoje eles comandam na prática o orçamento, não formalmente, mas na prática eles comandam. E também para a oposição, deputado, eu queria saber a sua opinião. Para a oposição está bom assim. Por que a oposição vai querer derrubar o presidente a um ano da eleição desgastada? Aí esse é um outro detalhe que a gente comentou também aí nos bastidores, né? Você pega, por exemplo, o PT, boa parte, não vou dizer que todos, mas o próprio presidente, a figura do presidente Lula, que é quem a principal figura de oposição, vamos pensar assim, nesse atual cenário brasileiro, não tem feito tanta força assim, parece. Então, por quê? Porque entendo eu que o PT tem convicção que ganha do Bolsonaro e o Bolsonaro tem convicção que ganha do PT. Então, para ambos, é importante que se manter, né? A manutenção do Bolsonaro interessa a uma parte também do campo que vai disputar a eleição contra ele. Porque surge uma novidade, nem sei se seria o Mourão mesmo que assumiria, porque não sei também se a ideia é fazer o impeachment no próprio Mourão, enfim. Então, eu acredito que, assim como você, pelo menos hoje, eu não vejo perspectiva também do avanço do impeachment do presidente Bolsonaro, como já disse, porque um se alimenta do outro, né? A convicção de que
de que o Lula ganha do Bolsonaro para os petistas e de que para os bolsonaristas que o Bolsonaro ganha do Lula é tão forte que eles preferem fazer um certo acordo velado, vamos dizer assim, inimigos íntimos, do que ter uma terceira candidatura que e a terceira via? A terceira via fica legal. Você que está acompanhando a gente, preste atenção no que está sendo dito aqui, hein? Um querendo sustentar o outro, um sustenta o outro, né? Os bolsominions de um lado e os lulopetistas do outro, né? É preciso que surja aí alguém no meio desse caminho. E essa terceira via, deputada? Essa terceira via é complexa de ser alinhada. Você viu que até teve uma matéria recente, que se eu não me engano foram 5 presidenciáveis que assinaram uma carta isso há um tempo. Dos 5 já sobraram 2, sendo que um está do lado e outro está do outro, que é o Dória e o Ciro Gomes. Se eu não me engano tem o Eduardo Leite também, que vai ficar ou ele ou o Dória, provavelmente no PSDB. Então, eu acho pouco provável que a gente consiga ter alguma coisa consistente. O que me parece um pouco mais próximo de tentar aglutinar algumas forças, que é o Ciro Gomes, também não sei se vai conseguir ter força para isso, porque aí você requer minimamente algumas outras correntes partidárias no entorno dele, e até o momento o Ciro joga sozinho no PDT, que é um partido que tem 26, 25 deputados federais, salvo engano, mas, por exemplo, tem dificuldade em palanques regionais, o que também dificulta muito. Então, na prática, sim, acho que Ciro ou outro também joga muito nas perspectivas daqui até lá o que pode acontecer e, eventualmente, num bom desempenho na televisão, nos debates eleitorais, que podem acabar catapultando. Agora, até fica aqui uma dúvida, é possível, será, um segundo turno entre Lula e Ciro? Ele afirmou taxativamente isso agora esses últimos dias. Hoje não consigo Ele irá para o segundo turno contra o Lula. Eu não consigo enxergar beleza, isso. Agora, daqui até lá ainda tem muita coisa para acontecer. Seria, sem dúvida, um segundo turno... sui generis. Exatamente, atípico, né? Atípico, porque você pega centro-esquerda as duas contra... últimas eleições, as últimas não, as sei lá quantas eleições presidenciáveis, nós sempre tivemos um no campo da esquerda e um mais do centro para a direita. E assim foi nos últimos anos das eleições e o que eu vejo, deputado, queria saber a sua opinião. Eu vejo que o Lula está no segundo turno, ele não tem menos do que 30%. E o Bolsonaro, no mínimo tem 20%, consegue um pouquinho mais. Vem Bolsa Família, vem isso. Vem agora a declaração do imposto de renda, que você pode ter a correção monetária. Então vai para o segundo turno os dois. Mas o que eu vejo está errando tanto o Bolsonaro, que tem uma possibilidade, deputado, de aparecer, embora falte só um ano, ter um nome que agrade a Faria Lima, que agrade a Avenida Paulista e que agrade a classe média. Que agrade o mercado e tal. Vê só, sempre há possibilidade, né? As eleições, elas, assim, acho que a política, a democracia, ela tem esse... que para mim é o principal dela, que você não consegue fazer uma previsão clara do que vai acontecer. Então é sempre possível. Agora, hoje eu não consigo vislumbrar alguém que consiga concentrar esse esforço, porque também, vamos lá, por mais que possa ter boa vontade do mercado, das principais correntes de televisão e tal, e do próprio público comum que busca aí uma alternativa entre Lula e Bolsonaro, mas também existem candidaturas que estão colocadas e que eu acho muito pouco provável de retrocederem. Vamos lá, o Ciro. Eu acho difícil o Ciro não ser candidato, recuar para alguém. Só pro Tasso. O Ciro é um candidato de pelo menos 10 pontos. Só para o Tasso Gereissati, talvez ele recolhesse. Então, assim, o Novo terá candidatura. E é uma candidatura que provavelmente chegue aí próximo a 5 pontos. Então, enfim, eu acho que nesse momento dificilmente nós teremos uma terceira via. Agora, daqui até lá, tudo pode acontecer. Eu torço muito para que a gente consiga achar alguém, mas eu também realmente torço, não mas eu acho tão que nós fácil. não vamos ter o Biden, não. Nós temos uma nova pesquisa, né, que saiu do forno hoje, né, o Marcos Santana? Não sei se temos um jeito de colocar aí a pesquisa, os números temos. Então, vamos fazer um intervalo, na volta a gente coloca a pesquisa da MDA, né, MDA Consult, que foi encomendada pela CNT, né, Confederação Nacional do Transporte. Voltamos já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo?
O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Dicas de medicina preventiva e qualidade de vida. Você confere no Beneficência na TV. Toda quinta, 2h30 da tarde, na sua Santa Cecília TV. Sequência do ponto de vista com a participação do deputado estadual Caio França, do PSB, não é? O nosso Fernando Chagas sempre conosco às segundas e o Santana, atento às informações que vão surgindo, e essa pesquisa que eu citei antes do intervalo, né? MDA Consult, um instituto também bastante respeitável, né? Que pegou aí as alterações todas que a gente acompanhou nas últimas campanhas eleitorais, encomendada pela CNT, né? Confederação Nacional dos Transportes, e que não fica muito distante, aliás, para minha surpresa, fica muito próxima da pesquisa do IPEC, né, o EasyBop, né, que foi divulgada há uma semana, ou 10 dias aproximadamente, né, e que veio com uma diferença danada envolvendo o ex-presidente Lula à frente e a queda do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, né, Santana? Exatamente. Pesquisa... Não sei se temos aí o quadro. Pode soltar então, Anderson, por favor. Primeiramente, aí a pesquisa espontânea, quando o entrevistador pergunta e o eleitor, por iniciativa própria, declina o nome. Então, o Lula, temos aí 27,8%, em segundo lugar, Jair Bolsonaro, 21,6%, Ciro Gomes, 1,7%, o ex-juiz Sérgio Moro, 0,7%, o governador João Dória, 0,7%, outros candidatos somaram 1,5%, brancos ou nulos, 7,1%, indecisos, 38,9%. É uma legião de indecisos, 39%, né? Quase 40% de indecisos, claro, também. Espontâneo também, pesquisa espontânea, né? Butrão? Os índices, números altos, para o Lula e para o Bolsonaro. Muito alto dos dois. E aí vem o que eu falei, né? Quando pesquisa estimulada. As pessoas já estão com os nomes, né? Pesquisa estimulada, os números do IPEC, né, o antigo IBOP, davam basicamente essa diferença aí, né? Lula 41,3%, é isso? Isso, Lula 41,3%, Jair Bolsonaro 26,6%, Ciro Gomes 5,9%, Sérgio Moro 5,9%, João Dória 2,1%, Henrique Mandetta 1,8%, brancos ou nulos 8,6%, indecisos 7,8%. Henrique Mandetta fora do jogo completamente. Ele pode até ser candidato, não sei se vai se colocar no jogo. Talvez. A vice, né? Não sei também se é candidato a vice, não sei se... Enfim, eu acho que nesse quadro que está aí, é óbvio, né? Aliás, desse quadro que está aí, a polarização morreu, né? Como disse um apresentador, também dizem que ele vai ser candidato à presidência. Ele disse isso na semana passada, eu concordei com ele. Raramente eu concordo com ele. É muito difícil eu concordar com esse cidadão, mas eu sou obrigado a concordar, porque o IPEC, na época, acabou com a polarização. E agora vem a MDA Pesquisa, junto com a CNT, e também não há polarização com uma diferença dessas. Vê só, a gente, claro, respeita a pesquisa retrato de momento, mas a minha perspectiva... Falta 1 ano e meio, pô. Falta muito tempo. Eu aposto em números mais apertados nesse sentido, assim, para o futuro. Eu acho que nós vamos ter uma eleição muito parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos, agora recentemente no Peru. Eu não vejo, no próximo ano, uma eleição com larga vantagem assim. Eu acho que vamos ter uma eleição bem mais apertada e as últimas eleições de outros países apontam isso. É bom lembrar também que no ano que vem há uma tendência de melhora na economia. Olha, sabem que a eleição presidencial... Olha o hipotético segundo turno, dá 20 pontos de diferença. A eleição presidencial é muito dominada pela questão da economia e é possível que no próximo ano a gente tenha ao menos uma leve melhora com o fim da pandemia. Então, eu acho que vai ser uma eleição bem disputada
E acredito hoje também nesse cenário final aí de que Lula e Bolsonaro, não vejo hoje perspectiva de alguém conseguir furar esse bloqueio, especialmente pela questão envolvendo vaidade, do próprio Ciro, do próprio João Dória, que é outra pessoa também muito vaidosa e que eu acredito que será candidato de qualquer forma, independente de... Se ele perder a prévia no PSDB, Butrão, na minha avaliação, ele vai para o MDB disputar a eleição lá. Deputado, nós temos aí as simulações do segundo turno e os resultados mostram as rejeições, tanto do presidente Bolsonaro e também do João Dória. Eu vou pedir para o Anderson mostrar as simulações do segundo turno. Primeiro entre Lula e João Dória. Um segundo turno de Lula e João Dória. 51,9% e 18,1%. Mas é uma distância assim... absurda, né? Abissal, monstruosa entre Lula e João Dória. Tem os de Lula e o... Lula e Bolsonaro já é uma proximidade, enfim, mas são, como eu falei há pouco com o Caio aqui, 20 pontos de diferença seria hoje, né? É até possível, né? Acho muito também, mas... a rejeição do Bolsonaro... A rejeição, acho que tem os números também, né? Não sei se o Anderson tem aí, né? Tem mais outros cenários de segundo turno? Não, antes disso, Anderson, por favor, outros cenários. Pode seguindo, aí a gente vai comentando. Quando chegar na rejeição, a gente fala. A rejeição do Lula é menor que a de Bolsonaro, né? O que é incrível, né? Normalmente o Lula, ele é muito rejeitado. O Bolsonaro está na linha de tiro também. Tá na né? linha, Esse que eu ia falar. Tá levando Nós chumbo temos de que ter, todo lado, assim, né? não é fazer, nós temos que ser aqui também pragmático no ponto de vista eleitoral. Nós estamos há mais de um ano da eleição ainda, para o próximo ano. A artilharia também hoje está voltada totalmente para o presidente da República. Principalmente pela CPI. Por conta da CPI, por conta do negacionismo na vacina, Lula por conta agora das rachadinhas. Lula terá que responder O mensalão, Lula vai ter que falar Dilma, muito. Esconder a Dilma, vai ter que esconder a Dilma. Muito, exatamente. Então, assim, eu não vejo uma eleição tranquila nesse nível para o ex-presidente Agora, Lula. essa troca de chumbo aí, que evidentemente vai ter que acontecer, porque o Bolsonaro, em tese, vai entrar no segundo turno ou vai entrar na eleição distanciado do Lula. Né? Lula vai aparecer bem mais à frente e tal, né? E o Bolsonaro vai ter que olhar para o Lula na frente e vai ter que olhar para trás para ver se não vê ninguém. Não né? chega ninguém. Esse é o problema. A hora que ele ataca o Lula, né? Ele toma chumbo do Lula e quem vem atrás dele dá chumbo nele. Né? Mas aí tá o que tem eu te falei, cadáveres da pandemia. Né? Mas aí tem o que eu te falei. Tem gravações da ex-cunhada, né? Colocando o Bolsonaro como o chefe das rachadinhas. E o Lula respondendo, que vai ter que responder sobre a Dilma, o desastre econômico, que foi o governo da Dilma. E ainda vão resgatar mensalão, petrolão, o petrolão, a roubalheira, o PT era o partido-chefe, né, da roubalheira, não tem como. Tinha lá o MDB, tinha lá o Progressistas, tinha lá o DEM, não sei se estava, o DEM não estava. O PL, né? Tinha outros partidos envolvidos, mas o PT era o cabeça. E vê só, como eu te falei, aí eu acho que mora o que eu falei um pouco aqui. Um e o outro, eles se alimentam deles. Então, para o Lula, eu entendo que é importante ter o Bolsonaro no segundo turno. E para o Bolsonaro, é importante ter o Lula no segundo turno. Então, talvez, de alguma forma, mesmo que não conversada, eles vão acabar se acertando no discurso para dizer o seguinte... vamos nós dois, então. Vamos ver quem realmente vai levar essa eleição. E aí, para poder meio que escantear os demais candidatos, eles encontrem uma fórmula para que isso aconteça. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Deputado, mas é uma tendência para mim. Eu acho, Chagas, que vai ter muita gente só observando até um determinado ponto. E procurando uma alternativa. Com certeza. Tem mais um cenário aí, de Gabutrão, simulação do segundo turno entre Bolsonaro e Ciro Gomes. Vamos ver aí. O Ciro ganharia do Bolsonaro. Também improvável. 10 pontos de frente, é razoável, hein? Aí o que eu vejo também de novo, é uma situação a improvável, rejeição hoje, como o deputado falou, é muito grande do Jair Bolsonaro. A rejeição dele, na hora que nós chegamos na rejeição, a gente vai ver que a rejeição dele é muito grande. Até pelo que o deputado falou, hoje ele é vitrine. Agora, deputado, enquanto passam os números, o grande erro do Bolsonaro, a vacinação? Na minha perspectiva, com certeza. O negacionismo vai ser o mote principal, né? Mais de 515 mil mortes. Cada família que perdeu... 525 mil óbitos. Cada família que perdeu alguém, imagina que se tivesse a vacina um pouco mais cedo, podia ter salvado uma vida. Então, com certeza, isso vai ser uma bala de canhão, vamos pensar assim, durante o processo eleitoral.
eu diria que o principal. É claro que tem acessórios aí que são bem pesados, como a história da rachadinha, né? A ex-cunhada falando, a intervenção nos ministérios, na Polícia Federal, na ABIN, para poder aliviar para o filho, mas a principal, a pandemia fez muito mal ao presidente Bolsonaro. Muito bem, só para não perder aqui, né, 18.767.000 casos, 524.475 mortos no Brasil pela pandemia, né? Em 15 meses? Não dá, né? 15 meses. 14 meses, aproximadamente. Março fez um ano, né? Perdemos em 30 anos 160 mil vidas, 170 mil vidas pela AIDS. Em 20 anos perdemos 7, 8 mil vidas pela dengue. E em 14 meses perdemos 525 mil brasileiros em números oficiais. É inacreditável. 47.300 casos aqui em Santos, 1.841 óbitos, 151.347 na Baixada Santista, 6.109 pessoas perderam a vida, todos que perderam aí um parente, um familiar, enfim, um amigo, né? A gente deixa sempre os sentimentos aqui do time do ponto de vista. 57% de vacinas aqui em Santos, pessoas vacinadas com uma dose, 22% com as 2 doses e 44% na Baixada, uma dose, 14% apenas na região com as 2 doses. São Vicente, o Caio França, está vacinando hoje com as pessoas a partir dos 30 anos. 30, né? 32, não é? 30 anos, eu acho. 30 anos, né? Enfim, houve um adiantamento razoável, né? É, bem legal São Vicente adiantando. Eu acredito que tem a ver também com o perfil da cidade, né, em relação à idade e tal. Então você consegue fazer alguns adiantamentos, mas logo estou chegando também. 32, na verdade, já tô, se eu não me engano, o que está fazendo 32 já pode hoje preparar é o braço Xepa, aí já. Eles estão fazendo a inscrição para a Xepa. Inscrição para a Xepa, 32, e aí, se realmente tiver a sobra, vacina. E a questão da atuação do governo, do Estado, né, do gabinete de crise criado pelo João Dória, 129.609 casos de óbitos confirmados oficialmente no Estado de São Paulo. Eu sempre digo aqui que é uma coisa inimaginável para o Estado mais poderoso da nação. Não sei o que pensa você, o que se comenta na Assembleia, enfim. Na Assembleia, claro que uma maioria absoluta tucana, claro. Tucana, exatamente. Então fala pouco sobre isso, mas sem dúvida isso chama atenção, né? O governador fala tanto na ciência, na organização, acertou muito na questão envolvendo a vacina, de apostar na vacina, né? Os cientistas que conseguiram fazer a criação da Coronavac. Só fazendo um parênteses, lembrando que lá atrás ele tinha colocado o Instituto Butantan a privatização. no rol de institutos que eram para ser privatizados. Nós conseguimos tirar, mas passado isso, agora o número é muito alto em São Paulo e também chamará atenção, até mesmo para os passos que o governador João Dória quer dar. Ele que fala tanto na proteção e tal, poderia ter feito, por exemplo, um bloqueio lá atrás, né? À época, no aeroporto de Guarulhos, criar alguma condição diferente, acabou não fazendo. No ano passado ainda teve carnaval em São Paulo e foi elogiado como um dos melhores carnavais. Então, assim, são problemas que serão difíceis de serem apagados e os números acabam demonstrando que São Paulo, por mais que o governador fale muito, tenha muita entrevista no Palácio, né? Não é nisso que ele exagera? Ele não politizou demais? O marketing dele não está exagerado? Não, demais. Acho que já falaram isso para ele, tanto que ele tem tentado aliviar um pouco, sair um pouco de cena, porque ele aparecia todo dia para falar alguma coisa que poderia ser outras pessoas a falar, né? Então, ele gosta disso, de ser o protagonista e o mestre de cerimônia das coisas. Então, essa do mestre de cerimônias, ninguém aguenta isso. Não, ninguém aguenta. Cansou. Olha, pode falar, Chagas. Não, agora você, Santana. Olha, Futurão, você, então volta. Pergunta, jornalista, fulano. Não, volta para cá. Muito boa pergunta. É impressionante, é o jeito dele, né, de querer ser o centro das atenções e que sempre quando você não tem o que falar, é melhor não falar nada, né? Fica quieto, deixa que outras pessoas possam falar. E além do mais, para ser mais direto ainda, aprovou aumentos catastróficos de impostos, CMS, inclusive na área de saúde durante a pandemia. Então, o governador é isso, assim, ele fala uma coisa, mas a prática dele também é bem diferente. Eu tenho todas as minhas ressalvas aqui,
porque acho que ele politiza demais assuntos que não deveriam ser politizados. E cortou orçamentos aqui para o Estado de São Paulo, né? Investimentos aqui do Estado de São Paulo na Baixada Santista, em São Vicente, principalmente, em janeiro, também. Em Santos também. O hospital dos Estivadores. Os Estivadores teve problemas, né? 3, 4 meses aí com a Prefeitura bancando. Em Guarujá, especialmente nos lugares onde ele não teve apoio à reeleição, né? Ele, na verdade, foi vingativo. Vamos falar o que é verdade. Foi vingativo. E a cidade mais prejudicada, né? Santos é uma prefeitura robusta, tem... né? Um potencial grande, enfim, né? Mas a cidade mais prejudicada foi São Vicente, não tem dúvida nenhuma, né? Totalmente. Não, bastante. Para você ter uma noção, eles tinham prometido para a gente, para o próprio prefeito, para outros parlamentares, que iriam utilizar a estrutura do PS que está construído na linha vermelha, ali na Vila São Jorge, em São Vicente, para poder fazer um hospital de campanha contra o Covid. Acabou que não fizeram nada e assim foi ficando. Eu falo com frequência sobre isso, mas já percebi que também não ecoa e o governo não vai fazer e vida que segue. Agora, eu entendo alguns de ter que ficar calado, de não falar, mas da minha parte ele não terá essa tranquilidade de ficar calado. Eu tenho o dia que ele cancelou 50 milhões com a cidade de infraestrutura e outros 60 milhões de saúde. Foi na segunda semana de governo. Agora, novamente, quando ele não utilizou um equipamento que estava pronto para poder fazer um hospital de campanha em combate ao Covid. Então, infelizmente, a cidade de São Vicente, com relação ao governador João Dória, tem muito pouco a comemorar. A gente está lutando aí para conseguir uma ou outra coisa. As emendas impositivas que eu tenho no orçamento, ele coloca para pagamento no final do ano, se possível ele coloca. Então, é uma luta diária nossa. Nós estamos lá num processo para poder fazer o acesso novo da imigrantes para o bairro do Tancredo Neves, para entrar e sair do bairro, que é uma luta nossa de muito tempo. E já falaram, olha, se o Caio França aparecer nas fotos, nós vamos inviabilizar o negócio. Eu falei, mas é uma coisa assim, sem noção e completamente desproporcional, né? Afinal, eu já votei algumas matérias com o governador, eu não votei naquilo que eu não achava que não tinha que votar. Privatização do Butantan. Por exemplo, no aumento de impostos eu não votei. Só que eu acho que muitos deles ele voltou atrás, né? Alguns deles ele teve que voltar atrás depois, outros não conseguiu, porque inclusive está previsto para esse orçamento. Então não tinha como ele também voltar muito atrás, porque ele fez previsão orçamentária já com o aumento dos impostos. Então não dava para ele poder voltar atrás de tudo. Agora, nós seguimos aqui, né, fazendo a nossa parte de cobrar, de exigir clareza nas coisas, nos gastos públicos, apresentando projetos de lei que eu considero relevantes também e que muitas das vezes eu consigo aprovar na Assembleia, o que já é difícil, mas depois ele veta. Né? A transparência na CROSS, por exemplo. Um tema muito relevante. Fundamental. Fundamental para que o cidadão tenha acesso ao sistema CROSS através do seu cartão SUS, sem expor ele. É o que regula as vagas de UTIs, né, principalmente. De UTI, de cirurgias, até para não ter favorecimento. O cidadão pode acompanhar. E aí foi lá, consegui aprovar, foi vetado esse projeto. No mesmo dia, Boturão, só para deixar mais uma infeliz realidade, no mesmo dia que ele vetou meu projeto, ele sancionou um projeto de lei, o Dia do Samurai, no estado de São Paulo. Vê se isso tem importância, com todo respeito ao Dia do Samurai. Aos samurais, às artes marciais. Artes marciais, enfim, tenha santa paciência. Né? Isso. Muito bem, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta na sequência, né, do Ponto de Vista. Já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199.
Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Muito bem, voltamos, sequência aqui do nosso ponto de vista, né? A gente conversando com o Caio França, deputado estadual do PSB, né? E vai para mais uma reeleição ano que vem, né? Devo ir para a reeleição, sim, Boturão. Estou me programando. É claro que o foco total nesse momento é na conclusão do mandato. Ainda temos pelo menos 1 ano e meio pela frente, de muito trabalho. Mais, né? Porque é março de... É só março, mas aí já passou a eleição. Já passou a eleição, Aí passa a eleição. Mas a programação deverá sim ser a disputa pela reeleição. Estou bastante envolvido no cenário estadual também, com a pré-candidatura do Márcio França, na montagem de chapas. Eu gosto, né, desses movimentos políticos partidários também, então estou bem envolvido nisso tudo. Deputado, vindo um pouco aqui para a região, né, um pouco a minha área, porque me interessa por questão de arrecadação. Sim. E também de emprego, renda. Há um projeto, eu queria saber a sua visão, há um projeto da autoridade portuária se tornar privatizada. Qual é a sua visão a respeito disso, já que privatizar o porto, estou totalmente de acordo e, no meu modo de entender, tem que estender. É tudo privatizado, na verdade. Tudo privatizado. Agora, a autoridade portuária. Privatizar isto para a Baixada Santista, qual a sua visão? Não só para Santos e Guarujá, o Cubatão, também interfere em São Vicente. A gente falou aqui, é importante esclarecer que praticamente todos os serviços do porto hoje já estão privatizados. Né? Agora, existem algumas funções que, na minha interpretação, na minha avaliação, tem que ser pública, porque, assim, e na minha concepção, num misto de compartilhamento de decisões entre município, estado e União, mas eu não tiraria a autoridade portuária, essa função do interesse público, porque você pode ter pessoas que não têm nenhuma relação com a região, que não sabem da importância que isso tem. Então, eu considero que a autoridade portuária, a função, tem que ser eminentemente ainda público, por se tratar do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, então não dá para deixar na mão somente do interesse privado. Eu entendo que é importante que a gente consiga fazer uma mescla disso, um equilíbrio entre o poder público e a iniciativa privada, como já disse, que já tem praticamente todos os outros serviços privatizados, e o Porto de Santos, pelo menos eu acompanho as últimas matérias do governo federal, basicamente, mas os últimos anos têm sido de bons números aí, pelo menos em relação as importações, exportações, os números são muito positivos. Né? Chagas é que sabe bem desses números. Não. Olha, nos últimos 10 anos, a exportação de commodities que passa por Santos cresceu 24%. O PIB no Brasil cresceu 1,2%. E esses grãos, a maioria são grãos. E esses grãos passam por aqui. Então, você, rapidamente, Boturão, você dá para a livre iniciativa ser o órgão controlador e o órgão gestor de interesse público, eu acho bem complicado. Eles defendem que é como se fosse um condomínio, né? Então, o condomínio, você puxa um condômino, né? E esse condômino vai fazer a gestão durante 2 anos, 3 anos. Aí o outro condômino e tal, sei lá. Diga aí, Santana. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente e ele pergunta aqui, como aceitar o comando de Arthur Lira arquivando os pedidos de impeachment do despresidente? Quem manda? São os executivos ou o legislativo? Aí é uma questão constitucional, né? Uriel, muito boa a colocação. Inclusive, hoje tem uma matéria sobre os projetos de lei que modificam essa concentração de poder na mão do presidente das casas legislativas. E eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que é muito poder na mão de uma única pessoa. E é assim, Uriel, a gente está falando aqui do Congresso Nacional, no caso do Arthur Lira, mas eu vou dar um exemplo para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, as comissões permanentes da Casa, elas são compostas para partidos que não atingiram 10 deputados, ou seja, praticamente todos os partidos, só o PSL atingiu 10 deputados, a composição ela é feita pelo presidente da Assembleia. Então, ele que define quem vai estar na comissão A, B, C ou D. Muito poder, né? Eu apresentei uma PEC para fazer essa modificação. Só que é muito difícil dela conseguir avançar, mas eu concordo com você que nós precisamos ter uma mudança. É muita concentração de poder
na mão de uma única pessoa. E aí você fica ali dependendo de como é que está a relação dele com o Bolsonaro hoje, amanhã, hoje está bem, hoje está mal e tal. Você precisava ter uma coisa que fosse um pouco mais ampla, né? Uma comissão, por exemplo, que pudesse, uma CCJ. A CCJ poderia ou não admitir, né, a abertura de um processo de impeachment. E outra mudança que eu acho que é urgente para o Brasil é a escolha do Procurador-Geral da República, porque hoje na prática que nós temos aí é um prevaricador-geral da República, uma série de indícios. Ele fala, não tem nada a investigar, ele já tira a conclusão antes de fazer qualquer tipo de apuração. E o Jair Bolsonaro, vamos lembrar que ele depois se tornou uma tradição, ele foi o único presidente recente que não escolheu o procurador-geral a partir da lista tríplice apresentada pelos próprios procuradores. Michel Temer, Dilma, Lula e Fernando Henrique sempre escolheram a partir da lista tríplice. Por quê? Para dar uma certa independência à Procuradoria-Geral da República por conta dos grandes processos, que é o Procurador da República que tem a atribuição constitucional de investigar o presidente da República. O que a gente vê na prática é um prevaricador-geral da República. Me parece que a situação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ela está ficando muito feia, viu? E, inclusive, o vice-procurador-geral da República requereu ao ao Supremo Tribunal Federal a abertura do processo de investigação para se saber se Jair Bolsonaro prevaricou ou não na denúncia que foi feita pelos irmãos Miranda, né? O Luiz Miranda, que é deputado federal lá de Brasília, né? Sobre a Covaxin. Sobre a Covaxin. E o Miranda cansa de repetir, né? Aliás, não se cansa de repetir, né? Que Bolsonaro, palavras dele, abre aspas, Bolsonaro não é louco de me desmentir, né? Levando a todos a acreditarem que ele tem o Bolsonaro gravado. Tanto, né? Que ele está em silêncio. Tanto que Bolsonaro, isso faz, sexta-feira passada, faz uma semana, né, que a CPI ouviu os irmãos Miranda e que tem um tweet. Simone Tebet conseguiu arrancar o nome do deputado, líder do governo, o Ricardo Barros, né? E que foi dito ao Bolsonaro, e o Bolsonaro não tomou medida absolutamente nenhuma para investigar essa situação. Então, nós estamos aí praticamente há 10 dias depois dessa denúncia, até hoje o presidente não se manifestou. Agora, Boturão, o que o Santana falou é assim, vamos onde é que o problema... O problema tá porque justamente aquele que tem o papel de abrir uma investigação, ele está indicado pelo presidente, que além de tudo não cumpriu o mínimo do exigido. Então, é claro que esse modelo de escolha, ele está ultrapassado. Assim como está ultrapassado, na minha perspectiva também, o modelo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal também está ultrapassado. Nós precisamos pensar numa outra lógica, porque cada vez mais, com presidentes que são personalistas, que querem colocar a sua ideia, que perpetuar... Autocráticos, né? Exatamente, para o resto do tempo. Então, cada um deles vai querer colocar pessoas que, você pensa assim, você pensa assado, você pensa assim. Então você tem as qualidades para poder exercer essa função. Então, nós precisamos pensar num modelo diferente. Eu confesso que eu também não sei qual seria o modelo. Tenho as minhas teses, mas eu sei que elas são super até exageradas no ponto de vista de democráticos, porque não é fácil você fazer uma eleição, por exemplo, para ministro do Supremo Tribunal Federal, mas há de se pensar numa mudança real na escolha do ministro Supremo e também na Procuradoria-Geral da República. Nos Estados Unidos da América do Norte, o sistema é o mesmo, né? É o mesmo. A indicação do presidente da República. O nosso foi copiado. Porque a Suprema Corte lá leva porrada também, viu? No Brasil... Não pensa que é assim, entendeu? A Suprema Corte lá é super respeitada, também é mais respeitada, mas parece mais fechada. Mais fechada. O problema no Brasil é o contrapeso que deveria ser o Senado. Nos Estados Unidos é o Senado. O Senado, tanto é que o Barack Obama, ele indicou um membro do Supremo e o Senado simplesmente estancou, não votou, não aprovou. E no Brasil, não. No Brasil, o Senado é um mero homologador da decisão do presidente da República. Quando o Senado vai rejeitar, o presidente nem coloca o nome. É o que vai ocorrer agora. São supostos os nomes, enfim. André Mendonça, por exemplo, vai ser rechaçado e não vai ser aprovado no Senado. Daí ele não vai indicar. Então o presidente não vai nem indicar, não vai indicar. Ele vai fazer uma conversa antecipada que lá é diferente. Do Senado, para ver se esse nome tem chance, esse nome tem chance. Agora, tá na cara, assim, esse modelo, e aí os Estados Unidos também tem coisas boas para a gente poder copiar, e coisas que não são tão boas assim, mas é difícil de você fazer uma comparação,
num país em que você tem praticamente dois partidos apenas, diferente. Consolidados. Mas dois partidos que competem, né? Outros, existem outros, mas assim, são praticamente... Tem uns de centro-direita e tem outros de centro. Centro para a direita e centro-direita. Mas é uma democracia diferente, do ponto de vista e mesmo assim foi abalado. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, uma grande novidade, né, que surgiu agora recentemente, né, aqui no estado de São Paulo, né? Será ótimo, uma maravilha para todos nós aqui da Baixada Santista. O pedágio aumentou, gente. Você sabia, não? Subiu o pedágio de novo, porra. Dia 1 agora, dia 1 de julho, foi quanto? R$30, é isso? R$30,20. R$30,20. Aumento de mais de 8%. Eu lembro muito bem de toda essa história. Fiz N entrevistas com secretários de Estado, secretário dos Transportes, com o presidente da Ecovias e tal, todas as situações colocadas, enfim. Mas eu acho que chegou o momento, não é de rever o contrato, de descumprir o contrato, não é nada disso. Mas sentar numa mesa, né, Chagas, e falar, gente, não dá. Por R$30,25, como é que o cara sobe e desce? Se ele precisar usar o sistema, se for um usuário do sistema diariamente, quanto vai parar? Onde é que vai parar essa conta? E pega o trabalhador, que sobe e desce. Não, bom, além de tudo, né, assim, o período que nós estamos vivendo, o pedágio não parou de funcionar, várias atividades pararam de funcionar. O trabalhador não teve esse aumento no seu salário, então não tem cabimento. Nós estamos ingressando aí tanto no MP quanto na Assembleia. Eu já ingressei solicitando a ata da reunião e o que lastreou tudo isso, pedindo para que o governador possa fazer uma revisão. Agora, nós também vamos acabar indo para o Ministério Público para poder ter um pouco mais de clareza, de transparência nesse processo. A Artesp, infelizmente, não nos fornece os documentos necessários para a gente poder ter um mínimo de noção do que aconteceu. Isso não vem de hoje, então a gente precisa ter, como você bem mesmo falou, uma conversa franca e falar, daqui não dá mais, não tem condição, nós estamos no maior pedágio mais caro do Brasil. Mundo, acho. Além do que, Boturão, não precisamos ir longe, mas são os moradores da Baixada que mais sofrem em descer pela Anchieta. Além de tudo tem isso. E pagar R$30 e ainda descer pela Anchieta, aí é um carimbo na testa de idiota completo. Então, não tem jeito, a gente precisa ter uma mudança, infelizmente. Tem algumas coisas que são difíceis de serem modificadas porque o modelo de concessão feito lá atrás permite esse tipo de coisa. Né? Quando você coloca para a iniciativa privada construir a pista como foi feita nesse caso, aí os valores são muito altos porque o gasto foi muito alto. É por isso que o modelo ideal de concessão... já amorteceu. Quanto tempo tem a... 2002 foi inaugurada a pista descendente. Dezembro de 2002. O governador Geraldo Alckmin veio aqui num evento importante. Amorteceu em parte. Desceram de carro aberto, lembra, né? Desceram de carro aberto. Você não lembra, né? Você já era nascido ou não? Já, que isso, vocês estão também... É o seguinte, o pessoal fala que eu sou muito novo e tem o pessoal que fala, pô, você já está disputando muitas eleições. Eu falo, vocês precisam decidir se eu sou novo ou se eu já estou há muito tempo na política. Eu prefiro ficar sendo mais novo aqui. Mas eu lembro, agora, como já falou, o problema, Chagas, é que as obras que acabam sendo feitas e que permitem que você faça, em contrapartida, a ampliação da concessão, agora, se eu não me engano, são mais 9 ou 10 anos de concessão. Só nessa agora que foi feita a ampliação da concessão, mais 9, 10 anos da Ecovias. E aí a dúvida, mas e durante esses 9, 10 anos, teremos também reajustes de quanto em quanto tempo? É uma coisa que precisa ficar clara para as pessoas minimamente. E assim, quais são as obras que serão feitas? Qual o interesse delas do ponto de vista público? Precisa ficar muito evidente isso, porque senão não tem. Senão é melhor fazer uma licitação nova e vamos ver quem é que administra a pista sem novas obras. Isso. Eu acho que é por aí mesmo, né? Agora vai ser, sei lá. Quem lembra do sistema Anchieta Imigrantes antes da Ecovias, né? O Márcio Pinheiro levanta os dedinhos e eu levanto o meu. Também o Chagas também lembra, evidentemente. No Santana também lembra. Lembro, claro. Lógico, né? Fica aí bancando o novinho, mas não é tanto. Então é o seguinte, o sistema Anchieta Imigrantes é cheio de problemas. Não tem problema de pista, buraco, escambau aquado. Quando a Ecovias assumiu, o sistema melhorou, a iluminação melhorou tudo. O Márcio Pinheiro está aqui que não me deixa mentir sozinho. Melhorou muito o sistema Anchieta Imigrantes. E depois, na época o governador era o Mário Covas, né? E o Geraldo Alckmin foi o coordenador de todo esse processo de privatização das rodovias, enfim, né? E deu deserta
a tomada de preços para se fazer a pista descendente. Todo mundo queria entrar para gerenciar o sistema, ninguém queria construir a pista, né? E aí que foi essa Grupo Eco Rodovias fez. O Eco Rodovias fez a construção da pista. Agora, com R$30, assim, para quem sobe a serra com frequência como eu subo, você tem vários dias na semana que você sobe a serra pela Imigrantes e caminhões em cima de caminhões também, porque eles estão fazendo manutenção. Poxa, não é possível que você não consiga conciliar, organizar isso para que virou praticamente se faça uma avenidão. Né? Uma avenidão, sem dúvida. Enfim, tem muito a melhorar ainda, Boturão. Olha, 5 de julho, hoje é 5 de julho, né? 5 de julho é um dia terrível para quem gosta de futebol, para brasileiro que gosta de futebol. Há 39 anos aconteceu a famosa tragédia do Sarriá, meus amigos. Uma das melhores seleções da história do futebol brasileiro. Valdir Pérez, Leandro Oscar, Luizinho Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates Zico, Serginho e Éder. Perdemos para a Itália de 3-2. Essa você não lembra porque você não era nascido. Não lembro, mas lamentável. Durante a pandemia amanhã foi muito eu coloco bom. a foto fantástica, histórica, do Jornal da Tarde, né, que não existe mais. O garoto. O garoto chorando. O garoto hoje tem 50 anos. Valeu, Caio. Obrigado pela presença. Obrigado Sucesso. pela oportunidade aqui. Chagas está sempre conosco, Santana diariamente com a gente. 1h30 da tarde, ao vivo, ponto de vista aqui pela Santa Cecília TV. E a nossa reprise, né, sempre à 00:30. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Eu assisti. Conheça um jeito novo de cuidar da sua beleza no Espaço Adriana Nunes. Auriculoterapia, ventosa terapia, acupuntura estética, estética corporal, eletroterapia, detox capilar, spa